Olá, ah, esse trabalho ele é fruto de uma pesquisa realizada durante o período de um ano, com apoio do CNPq e do PIBIC, e o título dele é Predição de ocorrência de cintilação ionosférica de amplitude na região do Maranhão. Meu nome é Luiz Pedro, eu sou graduando de Engenharia Elétrica da UFMA, e eu fui orientado pelo Otávio Carvalho, mestrando, e pelo Dr. Alex Barradas Filho. Os objetivos desse trabalho é aplicar técnicas paramétricas de aprendizagem de máquina para a predição da ocorrência de cintilação ionosférica de amplitude na região do Maranhão, compreender os aspectos teóricos da cintilação ionosférica, obter a base de dados, definir os métodos paramétricos que serão aplicados, gerar os modelos preditivos e avaliar os resultados obtidos. Então, a cintilação ionosférica ela é um fenômeno que ela causa uma variação rápida de amplitude de fase dos sinais que percorrem a ionosfera da Terra. Então, nessa imagem ela está sendo representada por essa mancha cinza aqui, entre o satélite e o receptor. Então, quando o sinal do satélite atravessa essas anomalias cinzas, elas sofrem essa variação de amplitude de fase. E essa variação de amplitude de fase ela ocasiona na perda de informação do satélite. Então, o receptor ou o satélite, o satélite dá a informação errada e o cálculo de posicionamento é feito de forma equivocada também, caso a cintilação ionosférica esteja acontecendo. Em casos mais intensos de cintilação, em cintilações ionosféricas mais intensas, a perda do sinal é total. E aí o receptor ele não recebe nenhum tipo de sinal do satélite. Então, existem três tipos de cintilação: cintilação fraca, moderada e intensa. Na cintilação fraca ocorrem pequenos erros de posicionamento, na moderada também, só que com erros maiores, e na cintilação ionosférica intensa ocorre a perda total do sinal. A base de dados ela é obtida a partir do antigo projeto Cigala Calibra, que hoje em dia ele é mantido pelo INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa base de dados ela é chamada de ISMR Carry Tool. É a partir dela que a gente pega os dados de cintilação e faz o pré-processamento e em seguida coloca nos algoritmos de aprendizagem de máquina. A cintilação ionosférica ela é de dois tipos, ela pode ser tanto de fase quanto de amplitude. Então esse trabalho ele se dedica a estudar a cintilação ionosférica de amplitude porque ela é a que mais ocorre nas regiões equatoriais da Terra, que é a região onde o Maranhão está incluído. Então, para analisar a cintilação ionosférica de amplitude, a gente utiliza o índice S4. Então, escolher o índice S4 como parâmetro de detecção de cintilação ionosférica de amplitude, ele tem um problema, que é ele também é afetado pelo fenômeno do multicaminho. Então, toda vez que um satélite com ângulo de elevação menor que 30 graus fornece um índice S4 que parece que sofre uma variação que pode ser interpretada como cintilação ionosférica, ele também pode ser interpretado como um efeito de multicaminho. Então, para evitar o efeito do multicaminho, no índice S4, a gente sempre vai escolher satélites com ângulo de elevação maior que 30 graus, para evitar que esses dados de multicaminho sejam confundidos com
sejam, na verdade, não confundidos, mas acrescentados no modelo e façam com que o modelo não performe bem como ele deveria. Então, a partir dos dados que a gente obtém do ISMR, a gente separa os parâmetros, como por exemplo o índice S4, que é um parâmetro fornecido, um dos parâmetros coletados pela rede de coleta, o ângulo azimuth, o ângulo de elevação e assim por diante. Tem todos os parâmetros coletados aqui nessa tabela. E a gente coloca todos esses parâmetros, a gente trata eles e coloca dentro de um banco de dados que a gente vai utilizar mais tarde. Então, quando a gente forma um banco de dados, ele possui aquela quantidade de tabelas que eu apresentei anteriormente com os parâmetros, o índice S4, ângulo azimuth, todos esses parâmetros vão ser tabelas dentro do nosso banco de dados. E aí o que a gente faz para analisar a ocorrência ou não de cintilação ionosférica é estabelecer um limite. Então, toda vez que o índice S4 for menor que 0,12, a gente vai interpretar isso como um fenômeno de não cintilação. E toda vez que o índice S4 for maior que 0,12, a gente vai interpretar isso como um fenômeno de cintilação. Então, para não cintilação, o número 0 ou a classe 0, e para o fenômeno de cintilação, a classe 1 ou o número 1. Então, após coletar os dados, a gente observou que a classe de não cintilação ela era muito maior do que a classe de cintilação ionosférica, ou seja, existiam muito mais zeros do que uns. Então o que a gente fez foi subamostrar as amostras ou as amostras que continham zero. Então a gente subamostrou todas essas amostras até elas ficarem com a mesma quantia das amostras da classe de cintilação ionosférica, da classe 1. Então, no final das contas, o nosso banco de dados ele ficou com 184.000 aproximadamente de amostras da classe 0 e 184.000 amostras da classe 1. Então, após pré-processar os dados, classificar como cintilação ionosférica as amostras cujo índice S4 fosse maior que 0,2 e como não cintilação as amostras com índice S4 menor que 0,2, a gente pega esse banco de dados e separa em banco de dados de teste e banco de dados de treinamento. Então, o banco de dados de treino ele vai possuir o índice S4 adiantado de 5 minutos. Então, o que a gente fez aqui foi pegar os valores do índice S4 que estão na coluna S4 e empurrar todos eles para frente, adiantar eles em 5 minutos de todos os demais valores que a gente tem. A gente então coloca esses dados dentro da rede neural e dentro da floresta aleatória, e a partir desses dados a gente obtém um modelo treinado. Então, uma vez que a gente treinou o modelo, uma vez que a gente tem um modelo treinado, a gente pega o banco de dados de teste, ok? Separa o índice S4 acrescido de 5 minutos desse banco de dados de teste e coloca todos os demais parâmetros dentro do modelo treinado. Então esse modelo treinado ele vai dar um índice S4 acrescido de 5 minutos. E a gente vai chamar esse valor de índice S4 predito. E depois a gente vai usar esse índice S4 mais 5 de teste
para comparar com o índice S4 predito. Então, a partir o resultado do modelo, ele vai dar o índice S4 predito e a gente vai ter o índice S4 de teste para comparar com o índice S4 predito, para ver se o modelo está funcionando ou se ele não aprendeu, ou se ele aprendeu e assim por diante. Ao se comparar os dois algoritmos, a gente percebe que a floresta aleatória ela tende a ser, ela apresenta um resultado melhor em torno de 6 a 7%, geralmente em relação à rede neural. Em relação à acurácia, dá para perceber que a acurácia da floresta aleatória é de mais ou menos 6% maior do que da rede neural. A sensitividade é mais ou menos também em torno de 6 a 7%. A especificidade é em torno de 6%, 6 a 7% também. A taxa de falso negativo aqui, quanto menor, melhor. Então, como a floresta aleatória apresentou 0,11, quase 0,12 aqui de taxa de falso positivo, e a rede neural apresentou 0,17, então significa que quem apresentou a menor taxa apresentou um melhor desempenho também. A mesma coisa para a taxa de falso negativo, que aqui na floresta aleatória foi em torno de 7%, enquanto da rede neural foi de 14%. A medida F1, que é uma medida harmônica também, ela foi também em torno de 6% maior. A área sobre a curva de treino foi 7% maior, quase 8%. E a área sobre a curva de teste foi em torno de 4% maior. Então esse ponto aqui destacado no gráfico, ele é o ponto ótimo da curva. Essa taxa de falso positivo está representada como TFP aqui, que para a floresta aleatória foi mais ou menos 11%. Então aqui embaixo, mais ou menos 11% aqui. A metade de 0,12. E a taxa de verdadeiro positivo é o que a gente chama de especificidade. Então a especificidade aqui na tabela ela foi em torno de 88%. Aqui no gráfico também, quase 90%. Então, para a floresta aleatória, esse é o ponto ótimo. Então o ponto ótimo naturalmente é o ponto escolhido pelo modelo de treinamento. Ok? Automaticamente o modelo de treinamento ali escolhe o ponto ótimo da curva ROC. Agora a curva ROC para a rede neural, aqui a taxa de falso positivo em torno de 17% no eixo X aqui, e no eixo Y a taxa de verdadeiro positivo em torno de 0,82%. Perfeito. Então, como a gente pode observar, a floresta aleatória ela apresenta uma melhor performance do que a rede neural Perceptron multicamadas em praticamente em todas as métricas de desempenho calculadas. E essa performance ela foi mais ou menos em torno de 6 a 7% melhor, em alguns casos 4%, enfim. E a segunda conclusão, na verdade é mais uma observação, é sobre a necessidade de um filtro que separe os dados do multicaminho dos dados de cintilação ionosférica. Então, como a gente tem que escolher os satélites cujo ângulo de elevação sejam maiores do que 30 graus, para evitar os efeitos do multicaminho, a gente perde uma parte dos dados que poderiam ser úteis para a performance dos modelos e para fazer predições mais longas, né? Predições com tempo de antecedência maior. Então é isto. Esse foi o nosso trabalho. As informações de contato estão aqui. E eu gostaria de agradecer ao Otávio e ao professor Alex e ao PIBIC, que é o CNPq, pela oportunidade de realizar esse trabalho.